Olá, queridos e amados, início de semana, segunda-feira, mais uma semana que está à nossa frente, a minha, a sua, um dia que está diante de nós. Louvemos o nosso Senhor, louvemos a Deus também pelo acordar, pela vida, que podemos também viver esse dia assim na sua presença. Uma saída mais que excelente. Conta uma antiga lenda que na Idade Média uma pessoa muito influente assassinou uma mulher e fez com que a culpa ela caísse sobre uma outra pessoa. O inocente foi levado a julgamento, evidentemente condenado à morte. Todos sabiam que aquele homem era inocente e que aquele julgamento era uma farsa. Ao perceber o público que poderia se revoltar e se levantar a favor do réu, o juiz propôs ao acusado uma chance de provar a sua inocência. Escreveu num dos papéis a palavra culpado e num outro papel a palavra inocente. Vou dobrá-los e colocá-los sobre a mesa. Você escolherá um deles. Caso você seja inocente, Deus fará com que você pegue o papel certo. Porém, o juiz estava envolvido em toda aquela farsa e escreveu a palavra culpado nos dois papéis, dobrou-os e colocou-os sobre a mesa. O homem, pressentindo aquela armadilha, no seu íntimo pediu sabedoria a Deus. Ao aproximar-se da mesa, pegou um dos papéis e o comeu. O juiz, confuso, perguntou-lhe: por que você comeu o papel, homem? E ele respondeu: o papel que eu comi, Deus fez com que eu pegasse. A minha sentença deverá ser o oposto do que está escrito no papel que ficou sobre a mesa. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e nada se lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada de um lado para o outro pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 5 a 8. Meus queridos amados, busque sabedoria no Senhor. Busque a força no Senhor, para poder enfrentar todas as dificuldades, não só no dia de hoje, essa semana que se inicia, e assim poder ser guiado pela vontade de Deus e não de si mesmo. Diz a palavra das senhas para nós hoje, dia 26, segunda-feira, Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Ter essa certeza da presença de Deus, que Deus anda com a gente, que Deus está com a gente, que nós estamos andando com Ele e Ele vai nos guiar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos dar sabedoria em nossas decisões, nos momentos difíceis. 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Testemunho do apóstolo Paulo da presença de Deus, que no Senhor ele teve a força em todos os momentos, quando tudo parecia ter o seu fim. Mas Deus esteve lá, dando força, cuidando dele e o livrando de todas as situações de perigo. Em tudo somos atribulados, perplexos, mas não desanimados, não abandonados, não destruídos. Meus queridos amados, te firma no Senhor, busque no Senhor força, sabedoria, deixa Deus te guiar, deixa Deus cada dia, por meio da sua palavra, te orientar. Assim como aquele que foi condenado injustamente, ele buscou a sabedoria no Senhor e Deus deu sabedoria para ele pegar um dos papéis e comê-lo. E a sentença deveria de ser o contrário do que está no outro papel. Por isso, meus queridos amados, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie nos teus próprios pensamentos.
Aí numa palavra de Gertrude Lefort, que diz assim: não apenas o dia radioso, mas também a noite escura tem seus milagres. Há flores que somente se desenvolvem num ambiente selvagem, estrelas que só aparecem no horizonte do deserto. Há experiências do amor de Deus que só nos são concedidas na extrema solidão, à beira do desespero. Que Deus nos conduza, nos oriente, fortaleça e dê sabedoria também para podermos servi-lo com amor e alegria nessa segunda-feira.